If I cannot inspire love, I will cause fear. Eu amo terror clássico, terror, tipo, antigo, sabe? Por mil e um motivos, assim. Eu acho muito charmoso e eu acho muito interessante imaginar como as pessoas receberam aqueles filmes naquela época. E por conta disso, eu acabei tendo uma fascinação com o Frankenstein, a história, o filme, enfim. Além do livro, até hoje tá gerando outras adaptações. Eu também sou fascinada com o quão importante foi o filme de 31, porque foi ele que moldou essa ideia que o Frankenstein é aquele monstro verde, cabeça quadrada e tal. E até hoje a gente lembra e a gente pensa no monstro dessa forma, apesar de já ter sido refeito tantas vezes e usado em tantos outros filmes. Então, mesmo que você não tenha assistido o filme de 1931, você sabe como que é o Frankenstein e você sabe porque você já viu ele, você tem ele na sua imaginação e ele é uma grande parte da cultura pop. O do filme de 31, o monstro do filme de 31, ele não parece com a descrição que ela faz no livro do monstro. Ela, Mary Shelley, a autora do livro. Mary Shelley, conhecida mundialmente como a escritora de Frankenstein, Mary Wollstonecraft Godwin Shelley, nasceu em 30 de agosto de 1797 na Inglaterra. Boatos que ela escreveu o livro quando ela estava numa mansão com o Lord Byron e o Percy Shelley, que era o marido, noivo, casinho dela. E eles tinham, como os três eram escritores e tudo, eles tiveram uma conversa sobre fantasmas, sobre a vida, sobre filosofia, vida após a morte. E aí eles resolveram que cada um ia escrever uma história que tivesse esse tema. O Lord Byron e o Percy acabaram desistindo da história deles, assim, e ela continuou e acabou escrevendo Frankenstein. E a história acabou virando um dos mais famosos romances góticos do mundo até hoje. Além de ser o primeiro exemplo de ficção científica que a gente tem registrado. Segundo o literar.org, as características da literatura gótica são diversas e incluem a presença de ambientes sombrios, personagens atormentados e uma narrativa que provoca tensão e suspense. O enredo frequentemente envolve mistérios, fantasmas e elementos sobrenaturais, que desafiam a lógica e a razão. Além disso, a literatura gótica utiliza uma linguagem rica e descritiva, que intensifica a atmosfera de medo e inquietação. Outro aspecto importante é a exploração da psicologia dos personagens, que muitas vezes lidam com conflitos internos e traumas. Mais um diferencial que a Mary Shelley tinha na história dela foi que, em vez de colocar como vilão o monstro, ela colocou como vilão o cientista que era muito ambicioso e queria brincar de Deus e não deu conta e acabou arregando quando viu que ele tinha feito merda. Na época em que ela escreveu e o livro foi lançado, eles estavam passando pelo iluminismo, né? Ela escreveu na Inglaterra. Então, muita gente estava começando a questionar os costumes e os mandamentos da igreja e as regras e começando a prestar mais atenção na ciência e se abrir mais para essa parte. Então, ver um cientista sendo vilão da história era algo realmente muito assustador. Eu imagino que seja algo como hoje em dia a gente assistir filmes que falam sobre inteligência artificial dominando a gente, saindo do controle. Até os dias de hoje ainda há dúvidas sobre a autoria do livro. Muita gente acredita que não foi ela quem escreveu, por ela ser mulher e por ela ser muito jovem também. Ela tinha 20, 21 anos quando o livro foi lançado. E as primeiras cópias não saíram com o nome dela, saíram tipo anônimo a autoria. E ela era casada com o Percy Shelley, que também era um autor muito conhecido na época. Então, até hoje tem gente que duvida que foi ela que escreveu. Tem, acho que é um manuscrito que tem algumas anotações dele, mas a história mesmo não tem nenhuma prova de que tenha sido outra pessoa. As anotações dele que tem no manuscrito são equivalentes ao trabalho de um editor.
E só 4 anos depois, e depois de ter vendido 500 cópias, que ela começou a colocar o nome dela mesmo como autora. Enquanto eu estava fazendo as pesquisas, algumas fontes falaram que ela teve educação formal e outras falaram que ela não teve, mas independente disso, ela estava inserida já em um meio e numa família bem alternativa para a época. Os pais dela não eram casados e eles não acreditavam no casamento. Então, naquela época, né, um casal viver junto, ter filhos e não ser casado. A mãe dela era feminista, uma das primeiras feministas e autora da Direitos de Vindicação das Mulheres. O pai dela também era escritor, então ela já nasceu com contatos. Ela seria tipo uma nepo baby do romance gótico. Mas assim, ela convivia e ela conhecia vários escritores e outros poetas por conta da convivência com o pai dela. Ela tinha acesso a livros, bibliotecas e tudo mais. Apesar de que ela não teve a infância toda com o pai dela, assim, tão próxima, porque a mãe dela morreu no parto, então ela não conheceu a mãe dela. E depois o pai dela casou de novo e ela teve uma madrasta que ela alega ter, tipo, distanciado ela do pai. Com 16 anos, ela fugiu de casa com o Percy, que é esse caso dela famoso aí. Eu não sei dizer também se ela casou, porque tem lugares que se refere ao Percy como o marido dela e outros não. Mas quando ela fugiu com ele estava casado com outra mulher e a mulher estava grávida dele. E eles, estamos apaixonados, fugiram. Ela tinha 16 anos, ele tinha 22, eu acho. E quando ela fugiu, ela levou a irmã dela também com ela e com ele. E eles viviam uma vida meio assim, boêmia, meio não tradicional. O Percy era muito rico, então eles meio que viviam assim. E em 1851, aos 53 anos, ela morreu do que os médicos acreditavam ser um tumor no cérebro. E ela foi uma mulher assim que teve muitas perdas durante a vida. Quando ela morreu, ela já tinha perdido o Percy, que morreu afogado. Ela perdeu a irmã, que se matou. E ela perdeu alguns filhos, 3, se eu não me engano, ainda bebês, que nasciam e não vingavam. Mas ela tinha um filho que chegou à fase adulta. E o Percy deixou um herdeiro só, que era o filho que ele abandonou quando a mulher ainda estava grávida. O filho da Mary Shelley era do Percy, mas não era herdeiro oficial. Então, ela não tinha direito à herança e tudo. Só que esse filho dele, da mulher que ele largou para ficar com ela, ajudava ela, assim, tipo, dava como se fosse uma pensão, algo assim, para ajudar a sustentar ela. E ele aumentou esses subsídios com a condição de que ela parasse de usar o nome Shelley, porque o Shelley era do Percy. E aí ele pediu para ela parar de usar, e se ela parasse, ele ia aumentar o dinheiro, ela aceitou. E aí, nos últimos anos de vida dela, ela viveu tranquila, morando em alguns outros países. Ela era uma mulher bem polêmica, tem várias histórias assim estranhas sobre ela. Então, a própria vida dela também virou filme. Em 2017, a Elle Fanning interpretou ela. E em 2021, ela ganhou um museu em homenagem a ela e a obra mais famosa dela, que é o Frankenstein. O nome do museu é Mary Shelley's House of Frankenstein e ele fica em Bath, que é uma cidade na Inglaterra, onde ela estava quando ela escreveu parte da história. O museu é super interativo e tem escape room, tem uns eventos lá dentro e tem uma estátua de 2,5 metros, que é tipo uma réplica do Frankenstein, com as características que ela colocou no livro, que são bem diferentes da do filme de 31, que a gente imagina quando a gente pensa em Frankenstein. E aí, em 1931, a gente tem a adaptação mais importante do livro, que é o filme Frankenstein. E para começar, o nome do monstro não é Frankenstein. Frankenstein é o nome do médico, do cientista que criou o monstro. O monstro não tem nome, então ele só é chamado de monstro. O filme foi considerado bem assustador para a época e até tem tipo um aviso antes, assim, um cara avisa na tela que tipo, é pra deixar claro que é um pouco assustador. Pra gente, né,
não é nada assustador, é até fofinho. Mas é que o cérebro da galera naquela época não era fritado igual o nosso, com um monte de informação que a gente vê o tempo todo na internet e tudo, então... E era tão assustador que teve uma cena que foi censurada por conta disso, que é a cena que o Frankenstein joga uma garotinha no lago e ela se afoga. Essa cena ficou anos perdida, porque não pôde passar no cinema nem na televisão. E aí só nos anos 80 eles reencontraram essa cena e colocaram de volta no filme. Outra cena que foi considerada desrespeitosa foi logo depois da super famosa cena que ele grita: tá vivo, it's alive, o monstro tá vivo. Ele fala a frase: agora eu sei como Deus se sente. E isso foi considerado muito desrespeitoso, assim, pras... blasfêmia? Não sei. O filme foi um sucesso de bilheteria e levou a várias outras continuações, incluindo A Noiva de Frankenstein, O Filho de Frankenstein, A Casa do Frankenstein, porque na época o Frankenstein e o Drácula fizeram muito sucesso, eles saíram mais ou menos na mesma época. Então a Universal ficou meio em cima ali daquela... do multiverso dos monstros, porque estavam ganhando muito dinheiro, então eles iam colocando mais filme, mais filme, mais filme, mais filme. Só que o ator que faz o monstro, o Boris Karloff, ele só fez o monstro no primeiro e no segundo filme. No terceiro ele já faz outro personagem que não é o monstro e depois ele já não participa mais, porque ele achava que essa coisa de ficar fazendo continuação atrás de continuação atrás de continuação era muito... desvalorizava muito o monstro, o personagem, sabe? E ele sabia que era só pra fazer mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, que não tinha, tipo, uma história boa pra contar, que não faltava coisas que precisavam ser contadas, era só porque tava indo bem na bilheteria. E falando do Boris Karloff, ele foi muito importante para o gênero de terror, que foi o ator que fez o monstro. Ele era conhecido como o monstro gentil, porque apesar do papel mais famoso dele ter sido o monstro de Frankenstein, ele era uma pessoa muito gentil, muito legal, muito boazinha. Todo mundo gostava muito de trabalhar com ele. Tipo, os depoimentos que tem sobre pessoas que trabalharam com ele são sempre muito positivos. O primeiro trabalho dele foi com 9 anos numa peça de teatro da Cinderela, e a partir daí ele nunca mais tirou da cabeça a ideia de que ele queria ser ator. E até conseguir o papel do monstro, ele fez um monte de bico, tanto como ator como um trabalho braçal, assim mesmo, para conseguir se sustentar, mas ele nunca desistiu do sonho dele. E ele disse que ele não era um bom aluno na escola porque ele simplesmente não se esforçava, porque ele sabia que ele queria ser ator e pronto, então tipo, ele não tava nem aí pra passar em prova nem nada. Foi figurante por muitos anos. Ele tinha um irmão que morreu, que também queria ser ator, só que esse irmão dele era bonitão, assim, então, tipo, a família acreditava no irmão dele, mas ele era considerado feio, então as pessoas achavam que não tinha espaço pra ele, sabe, nos filmes. Ele é anglo-indiano, então ele sempre fala que o bronzeado dele atrapalhava um pouco ele a conseguir papéis. Então foram quase 20 anos trabalhando de tudo que era outro jeito até conseguir o papel que mudou a vida dele. Ele estava em um estúdio, tipo num horário de lanche, assim, porque ele já trabalhava como figurante e tudo, e vieram falar com ele. O agente do James Whale, que é o diretor de Frankenstein, veio perguntar se ele queria fazer um teste para um filme. Aí ele fala que ele perguntou pra quê, tipo, qual que é o papel, e o cara respondeu: pra um monstro horrível. Abre aspas. Claro que eu adorei, pois eu queria muito trabalhar, mas também fiquei chateado, pois estava maquiado e com o meu melhor terno, e ele queria que eu fosse um monstro. Depois do sucesso de Frankenstein, ele fez mais 6 filmes no período de 10 anos, todos de terror. The Mummy, The Gal, The Black Cat, The Raven, Bride of Frankenstein e Son of Frankenstein. Como eu falei anteriormente, ele não fez o monstro em todos os filmes em que aparece o Frankenstein, mas ele ajudou muito ao outro ator que veio depois dele,
Ele ficava, tipo, nas gravações mesmo quando não era necessário para ajudar o ator e tudo. Ele era uma pessoa, assim, excepcional. E além disso, ele também teve uma importância muito grande pro direito dos atores. Ele foi um dos fundadores da SAG, e isso poderia ter custado a carreira dele na época, porque apesar dele já ter estourado com Frankenstein, era ainda muito no começo, então se os estúdios soubessem que ele estava começando esse movimento, ele podia perder tudo. As horas que ele passava na cadeira do maquiador, para o maquiador colocar a maquiagem de Frankenstein, e as horas que ele levava para tirar a maquiagem não contavam como horas trabalhadas. Além de que era exaustivo, porque ele passava horas e horas e horas e horas filmando. Ele chegou a ficar 25 horas seguidas com a roupa de Frankenstein. Ele é sempre lembrado como muito importante para o terror, apesar dele ter feito vários outros trabalhos em outros gêneros. E ele sempre dizia que ele era muito grato por isso, apesar das pessoas nunca lembrarem dos outros trabalhos dele, sempre só lembrarem do terror. Ele morreu com 81 anos de pneumonia e ele trabalhou até o último segundo. Teve filme já pro fim da vida dele que ele tinha que usar um tanque de oxigênio assim no set para conseguir gravar. Quanto ao diretor, ele disse que o filme deu a ele a chance dele explorar o macabro. Abre aspas. Eu achei que seria incrível tentar fazer algo que todos sabem que é fisicamente impossível parecer real. Whale disse ao New York Times em 1931. O Whale foi muito importante também para a história do terror e dos filmes em geral. Ele era um homem gay. Eu acho que isso valia um filme, valia um vídeo separado só sobre como a comunidade LGBT é importante para o gênero de terror. Outra pessoa que teve a vida completamente mudada pelo filme foi o Jack Pierce. Ele era o maquiador responsável por fazer a maquiagem de monstro. E ele também tinha o sonho de ser ator, mas ele também era considerado feinho. E ele nunca conseguiu ser ator, mas frequentando lá os estúdios e as coisas atrás do sonho dele, ele acabou tendo a chance de trabalhar como maquiador em alguns trabalhos menores até chegar ao Frankenstein e trabalhar em outros filmes como A Múmia e outros clássicos do terror que também fazem parte do universo dos monstros da Universal. O Pierce tinha uma reputação de ser bem mal-humorado, meio rígido, assim, mas ele se dava bem com Karloff e eles passavam 4 horas todos os dias para aplicar a maquiagem do monstro. Então ele é o grande responsável pela imagem que marcou a cultura pop e marca até hoje. Mas apesar de ser a maior referência do livro, o filme de 1931 não é a primeira adaptação que existe. A primeira adaptação é de 1910. A adaptação de 1910 tem creditado como produtor o Thomas Edison. Sim, o Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada. Dura 15 minutos, parece um pesadelo e tem no YouTube se você quiser assistir. Bom, é completamente impossível cobrir todos os filmes que estão relacionados à obra da Mary Shelley. Se você colocar Frankenstein no Letterboxd, você tem mais de 20 resultados só usando o nome Frankenstein. Filmes de vários países, de várias décadas diferentes. Outra adaptação muito famosa é a de 94, que é o Mary Shelley's Frankenstein. Tem uma que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que é Victor Frankenstein, de 2015. Além do que tem vários e vários e vários filmes que usam essa ideia de uma pessoa morta voltando à vida, ou tipo, de uma pessoa, de um cientista ou de um médico criando uma pessoa do zero. Lisa Frankenstein e Pobres Criaturas foram lançadas ainda esse ano. E tem mais uma adaptação do livro sendo filmada nesse momento, em 2024, que vai ter como diretor o Guilherme Del Toro, que é o mesmo diretor que já fez outro romance gótico, A Colina Escarlate, que eu amo de paixão, então eu tô bem ansiosa por esse Frankenstein que ele vai fazer. É uma colaboração dele com a Netflix. Eu sei, calma. Todo mundo fala, quando é a Netflix, todo mundo já vira a cara, mas gente, a Netflix tem, ó, orçamento, entendeu? Então vamos acreditar. E o Jacob Elord vai ser
o monstro. Que eu achei muito legal isso, porque ele é altão, assim, meio desgonçadão, mas ele parece ter um jeitinho meio soft, assim, de ser. Então acho que tem tudo a ver com o monstro. E a Mia Goth vai estar no elenco também. E a gente só pode esperar que seja um pouco mais fiel ao livro. Acho que vai ser bem interessante se for mais fiel ao livro e se for mais assim dramático, eu acho, porque o de 31 ele é um pouco engraçadinho, assim. Eu não sei se é a minha visão por ser um filme muito antigo, mas eu acho ele um pouco cômico, assim. Então, acho que vai ser interessante ter uma versão mais obscura, assim, da história que é o que a gente tem no livro. Sem falar que no filme de 31 o monstro não fala, ele não tem diálogo nenhum. E no livro ele fala, ele tem bastante frases interessantes, como, por exemplo, If I cannot inspire love, I will cause fear.